qual o procedimento para conseguir o meu social? Acabei de chegar no país e vim legal pelo México. Eu e meu marido e um filho de 10 anos. Uma pergunta aqui que mandaram para nós aqui. Ok, isso assim me parecer legal, né? Só mencionando justamente por experiência, ainda mais justamente cada caso é um caso, é bom você procurar até quem está com seu advogado, procurar seu advogado estritamente para ver qual é o seu tipo de caso específico, né? Quantas cortes já compareceu, se nenhuma corte ainda, para ver o prazo. Em alguns casos é possível você pedir, né? Porque você está em um processo de corte, dependendo da sua situação específica, você consegue pedir o Employee Authorization Social Security, né? O Employee Authorization é a permissão de trabalho aqui no país e o Social Security é o CPF aqui no país, né? Então, em alguns casos, é possível. Entrou pelo México, é mais difícil pegar um Social Employee Authorization a não ser por corte. Quais são as outras formas de pegar essa autorização de trabalho e esse CPF norte-americano? Através de parentesco, né? Casamento, né? Você casando com um cidadão norte-americano, um permanente residente, portador de green card, o casamento verdadeiro, você consegue aplicar para iniciar um processo de legalização no país, através de pai para filho, filho para pai, dependendo de idades também, de elegibilidade, através de irmãos, né, através de Isso a pessoa que veio legal como essa aqui, veio pelo México. Tanto que veio pelo México e como veio com visto e ficou, se, por exemplo, realiza um casamento, né, se a pessoa é solteira e aí conhece alguém, se apaixona e a pessoa é permanente residente ou cidadão norte-americano, ela consegue começar um processo de legalização. A partir no mesmo dia que casar, já pode dar entrada nesse processo. E aí, só que o processo funciona, para quem entrou pelo México, funciona diferente para quem entrou com visto e ficou. Para quem entrou com visto e ficou, o processo é mais rápido, é mais barato e não tem muitos problemas. Agora, quem entrou pelo México, aí se tem corte pendente, se tem carta de deportação, se tem outras situações, aí tem que ser analisado caso por caso. Mas, para quem não tem nenhum parentesco, né, ainda, e quer pegar um Employee Authorization ou um Social Security, que é um CPF norte-americano, ele precisa verificar a situação dele específica, quanto tempo ele está dentro do país, para ver se ele é elegível com a família para aplicar. Muitos são, né, mas precisa ser analisado caso por caso. Bacana, bacana. É onde entra muita dúvidas em relação a isso. Então, para completar a pergunta aqui, quando devo entrar com esse documento? Eu devo entrar quando eu chego? Eu tenho que esperar algum prazo? Como funciona? Cheguei pelo México e quero conseguir um asilo, quero tentar, né, todos esses recursos que você disse, Social Security e tal. Qual que é o momento? Quando você entra pelo México, você tem, você é liberado dentro dos Estados Unidos, você tem até um ano, né, um dia antes de completar um ano, para você entrar com recurso de asilo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, você deve, justamente eu oriento, assim que chegar, procure um advogado, né, de imigração, que entenda do caso, eu aconselho procurar mais de um, né, justamente para ver quais são o que um fala, o outro fala diferente, como se sente mais confortável com ele, justamente procure já de imediato. Não significa que você deve contratar um advogado de imediato. Justamente você chega com dívida, a maioria das pessoas pensam que procurar um advogado de imigração para uma consulta já tem que desembolsar o dinheiro, já tem que contratar. Não, você só vai numa consulta para você entender o que você deve não fazer durante esse tempo que você está nos Estados Unidos até um ano, quais os recursos que você tem para tentar ficar aqui, ou como que funciona a sua corte de deportação, porque quando você entra de forma ilegal nos Estados Unidos, você já está em corte de deportação, ou seja, você vai ter que ir na frente do juiz em corte para tentar mostrar que você tem a elegibilidade, a base para pedir um asilo, né, ou se não tem, quais são os recursos que você pode ficar para ganhar tempo aqui dentro. Então é importante, uma coisa que eu aconselho, porque cada caso é um caso diferente, você procurar advogados assim que chegarem aqui no país, se vier dessa forma, para entenderem como funciona o processo, para aí vocês também saberem como trabalhar, quanto reservar para pagar esse processo lá na frente, quando que deve contratar um advogado, justamente para vocês não perderem nenhum tipo de recurso, nem de prazo, né? Mais uma vez, eu não oriento as pessoas virem de forma ilegal, eu respeito a decisão de cada um, mas eu não oriento, porque ainda mais como família, a gente sabe os perigos que ocorrem na fronteira,
né? A gente ouve muita coisa de mortes, muita coisa de estupro, de várias coisas, mas isso é o que sai na mídia. Tem muita coisa que não sai, que acontece, muita gente que morreu e não sai no jornal, na fronteira, muitas que são presas e são deportadas de volta e voltam com uma dívida para o Brasil maior, e mesmo aquelas que entram, né, já precisam gastar com advogado, com aluguel, enfim, com várias coisas até se estabilizar.